86 cápsulas diárias de suplementos, dezenas de exames médicos, uma rotina rigorosa de exercícios e um jejum que começa às 11 horas da manhã. Esse é o dia normal na vida do bilionário Brian Johnson, um americano que decidiu transformar o próprio corpo em um experimento de longevidade e ficou conhecido como o garoto propaganda do biohacking. Você sabe o que isso significa? Don't Die é o documentário da Netflix lançado esse ano que acompanha o Johnson tentando reverter o próprio envelhecimento aos 47 anos. Sua missão claramente é não morrer e ele faz isso seguindo uma rotina super punk, tentando hackear seu próprio DNA e voltar a ter um corpinho e a saúde de 18 anos. Spoiler, ele desistiu. Bom, fofocas à parte, o que importa pra gente e para o mercado crescente de longevidade é entender o que tem mais impacto no processo de envelhecimento, a genética que damos ou a forma como vivemos. Eu sou Vânia Góes, jornalista, expert em beleza e bem-estar. Divido esse núcleo de pesquisa e a bancada do Tchau Bela com Isa Deson, expert em tendências. E hoje a gente vai falar de dois termos que estão muito em alta, mas pouca gente entende de fato o que é biohacking e epigenética. Biohacking é um conjunto de estratégias que podem envolver alimentação, exercícios, sono e até muita tecnologia de monitoramento com o intuito de melhorar a performance do corpo e tanto retardar o envelhecimento. E isso está diretamente conectado com a epigenética, que estuda como os fatores externos ao nosso corpo influenciam a ativação ou a desativação dos nossos genes sem alterar nosso DNA. Pensa assim, seu DNA é tipo um manual de instruções e a epigenética é como se fosse um marcador de texto que vai destacar que partes ali você quer que sejam lidas ou não. São muitos os fatores que podem impactar nessa leitura. Então, alimentação, sono, estresse, exposição a toxinas e até traumas emocionais podem literalmente redefinir a nossa saúde ao longo da vida. E é por isso que irmãos gêmeos idênticos podem desenvolver doenças completamente diferentes, apesar de dividirem o mesmo DNA. Um estudo citado pelo The New York Times acompanhou 276 mil veteranos americanos e sugeriu que eles seguissem 8 hábitos saudáveis, entre os que a gente já falou aqui, e a conclusão é que eles podiam ganhar até 24 anos de vida. Ou seja, a forma como a gente vive tem um impacto gigantesco na nossa longevidade. E é óbvio que o mercado já sacou, né, gente? A indústria da epigenética está em plena ascensão e deve crescer mais ou menos 15% ao ano até 2032. Pra você ter uma ideia, 15 bilhões de dólares equivale à receita global da indústria de cinema e a gente está falando de epigenética, que as pessoas sequer sabem o que é ainda. Nesse mercado todo, a gente tem exemplos mais futuristas, como o da empresa Moonwalk Biosciences, que tem desenvolvido uma tecnologia que cria terapias moleculares para reprogramar células doentes e permitindo que elas voltem a um estado saudável. Um dos exemplos é o sérum facial Epigenetic, lançado recentemente pela Eucerin, com um ativo exclusivo que promete tratar 10 sinais diferentes de envelhecimento ao mesmo tempo, ativando os nossos genes da juventude. Ou seja, a gente vai encontrar epigenética ali, ó, na prateleira da farmácia. O foco hoje está em educar o mercado e o consumidor sobre longevidade, inclusive para a pele. Mas a pergunta fica, será que adianta investir em tratamentos futuristas e altamente tecnológicos se a gente não está nem dando conta do básico, tipo dormir bem, comer de forma equilibrada, fazer exercício com regularidade e tal? Porque assim, até que ponto que a busca pela longevidade não vai mexendo a gente bem paranoico? O efeito colateral a gente já pode chamar de efeito Brian Johnson, porque a quantidade de gadgets, de aplicativos que ajudam a gente a monitorar cada passo, o sono, junto com a quantidade de informação e de comparação que a gente recebe das redes sociais, pode deixar todo mundo paranoico, com alta performance, querendo criar uma existência muito perfeita, e a gente sabe que isso é possível. Conclusão. O nosso futuro não está inteiramente escrito no nosso DNA. Viver muito só vale a pena se a gente viver bem. E encontrar algum equilíbrio sem muita neurose é o segredo nessa sociedade de alta performance que a gente vive. Bom, traduzir dilemas sociais como esses e combinar com o que de mais relevante
a indústria pode desenvolver com tecnologia para o consumidor é parte da nossa receita aqui no Tchau Bela. Semana que vem a gente volta com uma outra conversa como essa.